Ubuntu! Fala galera, eu sou João Rafael Ramos dos Santos, sociólogo e mestre em educação pela UFRJ. Esse é o primeiro Afroliterato. E no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Ensinando a Transgredir, a Educação como Prática da Liberdade, da autora Bell Hooks. Sejam bem-vindos! Ela nasceu como Gloria Jean Watkins em 1952, numa cidadezinha chamada Hopkinsville, em Kentucky, no sul dos Estados Unidos, e adotou o nome de Bell Hooks em homenagem à sua avó, Bell Blair Hooks. Foi uma forma de trazer a ancestralidade presente na experiência feminina negra dela. Ela é filósofa, professora universitária, escritora, doutora pela Universidade da Califórnia e autora de mais de 30 livros. Os temas que ela aborda são classe, raça, gênero, educação, como o livro que a gente vai falar aqui hoje. A Bell Hooks possui uma crítica muito contundente contra os sistemas de opressão e dominação, como o racismo, o machismo e até o feminismo branco, mas isso é tema para outros vídeos falados por mulheres. A educação como prática da liberdade é algo que vai permear todo o livro da Bell Hooks. E a gente vai perceber logo no início da obra o estudo como um ato contra-hegemônico, como uma forma de resistir às estratégias de colonização e dominação branca e racista. A gente vai ver também, logo no início do livro, a diferença entre educar para dominar e educar para libertar. Durante a infância, a socialização e a infância da Bell Hooks, ela passou por um sul dos Estados Unidos segregado, na qual existiam escolas para negros e escolas para brancos. Quando ela começa a escolaridade dela, ela percebe a sala de aula, como um lugar para descoberta, um lugar de libertação. Os professores das salas de aulas segregadas conheciam gerações da família da Bell Hooks. Haviam dado aulas para a mãe, para as tias dela, e chegaram a dar aulas para ela. Isso fazia então com que a experiência na sala de aula para Bell Hooks fosse algo para libertar. Os professores traziam a importância do estudo como uma forma de melhorar a própria população negra no sul dos Estados Unidos segregado. Enquanto, no final da segregação, em que as escolas passaram a ser mistas, a Bell Hooks vai perceber na sala de aula um lugar que deixa de ser prazeroso. A sala de aula ela passa a demonstrar um lugar de dominação, de obediência. Os professores brancos que ela vai ter nas escolas segregadas vão trazer umas lições que são estereotipadas, lições que são racistas, como forma de reforçar o estereótipo e manter a população negra no seu lugar. Essa diferença entre a educação como prática da liberdade e a educação para a dominação vão ser muito importantes para a gente compreender a obra da Bell Hooks. Quando ela entra na faculdade, ela percebe a universidade em si como um lugar de reforço aos estereótipos, como um lugar de reforço à autoridade e a necessidade da obediência da população negra. Ela percebe a sala de aula como um lugar do exercício injusto das estratégias de dominação, na qual os professores das universidades simplesmente ignoravam as tentativas de aprendizagem da população negra e reforçavam determinados estereótipos, campos de estudo, por exemplo, e isso vai marcar muito a passagem dela pela universidade. Enquanto que na pós-graduação ela vai constatar uma sala de aula entediante, na qual o local ele não vai representar a história dela, não vai permitir com que ela fale sobre as questões dela enquanto mulher negra. Então ela vai perceber uma necessidade muito grande de se tornar, já na pós-graduação, uma pensadora independente. Uma dessas características de se tornar uma pensadora independente que a gente vai perceber é, por exemplo, quando ela adota o nome da avó e a escrita passa a ser a Bell Hooks com letras minúsculas. Ela tomou essa decisão por uma motivação política, para darem mais ênfase ao seu trabalho do que ao seu nome, para valorizarem mais as suas ideias do que a sua personalidade. Uma das coisas mais interessantes da gente observar no Educar para Transgredir é a relação direta da Bell Hooks com o pensador brasileiro Paulo Freire, odiado à beça hoje em dia. O Paulo Freire é quem vai... A leitura de Paulo Freire é que vai potencializar a busca da Bell Hooks por uma educação como prática da liberdade, mas mais do que isso. Os escritos do Paulo Freire vão propiciar para Bell Hooks uma compreensão muito maior da educação que ela tinha na infância, nas escolas ainda segregadas,
né? Quando Paulo Freire fala da educação para a autonomia, da educação como uma prática da liberdade, a Bell Hooks vai olhar a trajetória dela e vai perceber nas escolas segregadas com os professores negros essa potência que tem uma educação antirracista, por exemplo. É nessa obra também que a Bell Hooks vai apresentar as possibilidades críticas que permeiam uma sala de aula feminista. É a partir dos estudos feministas, por exemplo, que a Bell Hooks vai começar a criticar esses estudos, né? Ela vai fazer uma crítica ao feminismo enquanto uma categoria de discurso feita e ouvida só por homens e mulheres brancas. Daí a importância de se falar sobre a experiência diaspórica, da experiência ancestral feminina negra também. Isso é uma questão muito importante e que a gente não pode perder de vista. Enquanto homem, eu não tenho lugar de fala para falar dessas coisas especificamente. Vou deixar que esse vídeo seja abordado por mulheres negras, de preferência. Então, ao longo da trajetória da Bell Hooks, né, a gente começou falando da primeira escolaridade dela, depois da universidade, na pós-graduação. Então, chegou o momento em que a Bell Hooks vai começar a dar aulas na graduação. E ela apresenta para a gente o desafio de uma sala de aula que é tradicional, né? E o primeiro desafio que salta aos olhos da Bell Hooks é a questão do entusiasmo dos estudantes dela. Ela entra numa sala de aula e percebe uma dificuldade muito grande de você chegar lá com um entusiasmo para abordar questões fundamentalmente diferentes da educação tradicional, só que ela encontra uma resistência muito grande por parte dos alunos dela, e essa resistência em não querer debater, não querer ver as coisas de uma forma diferente, por exemplo. Então ela vai falar que o estímulo ao entusiasmo numa sala de aula tradicional já é por si só um ato de transgressão. Então, segundo a Bell Hooks, quais são as estratégias pedagógicas que uma sala de aula transgressora pode ter? E aí a gente vai elencar alguns pontos, né? A primeira é valorizar e conhecer cada um dos estudantes. Isso é muito importante para criar uma sala de aula que seja segura, né? E aí a segunda questão é justamente essa. O protagonismo ele tem que passar pela vida dos estudantes. Qualquer lembrança de Paulo Freire não é uma mera coincidência, né? As histórias de vida, as relações dos estudantes, o que eles querem, tudo isso passa a ser muito importante para a gente criar uma sala de aula em que o estudante seja seguro e, muito mais do que isso, seja estimulado a falar, né? E aí ela vai trazer essa importância da gente pensar o entusiasmo dentro da sala de aula como algo muito mais coletivo do que individual. Então não é só o esforço do professor que vai depender do entusiasmo de sala de aula, mas esse é um esforço coletivo também. As práticas da Bell Hooks elas vão nascer de uma integração entre as perspectivas anticolonialistas, feministas e críticas, né? Isso vai trazer uma mistura de múltiplas perspectivas que vão ajudar a Bell Hooks a pensar, por exemplo, a questão de que alguns estudantes simplesmente têm medo de transgredir algumas fronteiras. Então, se a gente criar um espaço que seja seguro dentro de sala de aula, essa transgressão ela vai se tornar natural. E a gente vai criar um ambiente que seja muito mais entusiasmado. E é esse entusiasmo que vai criar um estudo que seja muito mais potente. Um estudo que seja, acima de tudo, antirracista. A Bell Hooks, eu e qualquer professor que se quer antirracista compreende bem a dor que é abandonar as velhas formas de pensamento. Então, uma coisa que é muito clara para ela, e ela vai abordar com muita contundência, né? É pensar que se a gente quer criar uma sala de aula que seja plural, a gente precisa estimular e compreender essa dor de abandonar as velhas formas de pensamento. Porque a gente quer um ambiente que seja um ambiente de transgressão, mas é um ambiente de transgressão que também vai propor uma criação, né? Outra forma de ver o mundo. Isso dói muito porque incomoda muitas vezes. E esse incômodo é algo que a gente tem que pegar, laçar e transformar numa sala de aula que seja plural. Então, a sala de aula, ainda com todos os problemas, né, da educação tradicional, ela continua sendo um lugar pelo qual a gente vai conseguir criar esses espaços, contar as nossas histórias e, de fato, transgredir a tudo isso como uma forma de ver a educação como uma prática de liberdade. O Afroliterato ele é um programa que vai surgir com a ideia de levar o pensamento crítico através da leitura de pensadores negros. Então, se vocês tiverem ideia de algum pensador negro, algum livro que eu possa abordar, é só vocês colocarem aqui nos comentários que a gente vai tentar responder todo mundo e trazer sempre uma nova perspectiva para a gente descolonizar.
Não se esqueçam de curtir, compartilhar e ativar o sininho das notificações. Ubuntu!